Transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto. O programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto, hoje com o Fábio Nascibem. Hoje ele é diretor de Educação Ambiental e Sustentabilidade aqui em Monte Alto. Já foi secretário de Meio Ambiente, é uma pessoa extremamente capaz e qualificada e vai contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua visão do que a nossa cidade, do que o meio ambiente da nossa cidade está precisando. Uma boa tarde, Fábio, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Face, pela rádio, e agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar sobre a nossa cidade. É isso aí, eu quero deixar também aqui para vocês o nosso WhatsApp, que é o 3242-1258. Você quer mandar uma pergunta aqui para o Fábio responder, tirar alguma dúvida ou trazer também uma sugestão, já que ele faz parte da pasta do meio ambiente aqui da nossa cidade. E você que também pode nos ouvir pelo aplicativo da Nova Cultura, você vai entrar na sua loja de aplicativo e baixar o primeiro aplicativo que vai aparecer lá, Nova Cultura. Nós estaremos ao vivo lá e você vai ver a gente lá e nos ouvir. Fábio, eu quero começar com uma pergunta simples. Como foi sua infância aqui em Monte Alto? Você teve alguma ligação com a natureza? Como foi no seu ensino fundamental, na sua infância? Primeiro eu nasci aqui em Monte Alto. É claro que a gente sempre tem contato com a natureza, seja, por exemplo, a minha infância sempre ali com os meus avós, eles sempre tiveram árvores em frente de casa, né? Onde eu nasci, e através de projetos escolares, e conforme a gente vai avançando por dentro da escolarização, vai percebendo que nós estamos na iminência de algo muito importante que está acontecendo em nível mundial, que são as mudanças climáticas. Então a gente começa a estudar, começa a perceber, e esse é o tema mais relevante, né? Talvez também por termos nascido no Brasil, que é um país que fala muito sobre a questão ambiental, sobre energia renovável, porque se você está em meio a uma potência que tem as suas matrizes baseadas em petróleo, em energia fóssil, essa discussão não é tão acalorada, né? E desde muito cedo eu gostava muito das disciplinas de ciências, né? Tanto que depois no ensino médio fui despertar pelo assunto da química, que fui seguir a minha carreira. E daí é um pulo para a gente poder falar sobre sustentabilidade, sobre química verde, sobre energia, e foi um pouco isso que foi despertando, né? Mas é claro que isso tem raízes desde muito atrás, né? Na nossa educação normal, na nossa formação como indivíduo, né? Então, esse start mesmo veio depois do ensino médio. Você começou a cursar química e depois da química já foi para o meio ambiente, é isso? Sim, porque quando eu estava no ensino médio... Teve algum momento específico que te fez simplesmente falar, não, é disso aqui que eu gosto, esse assunto? Eu me lembro na minha infância também que a ciência ela me fascinava. Então, era um assunto que deixava a gente curioso, né? Teve algum momento que você lembra e fala, não, foi nesse momento aí que eu fiquei curioso, que eu quero aprender, é esse ramo aí que eu quero seguir? Havia um professor em particular que, por causa da sua didática, da sua paciência, ele despertava bastante o interesse da nossa turma, e ele era professor de química. E ele já é falecido, saudoso, o professor Darcy. Eu estudei lá em Taquaritinga, na ETEC, fui fazer o ensino médio e estava na iminência, porque a ETEC Taquaritinga, agora a ETEC Monte Alto também, a Alcides Sestari, ainda não existia. Ela foi feita primeiramente como um braço da ETEC Taquaritinga. Aí o seu ensino médio foi todo lá em Taquaritinga? Foi lá em Taquaritinga. E estava na iminência da criação do curso técnico em Química. Tanto que eu fiz parte da primeira turma desse curso técnico lá. E quando eu fiz o primeiro ano do ensino médio,
era natural que logo no segundo ano a gente escolhesse um ensino técnico, porque essa é um pouco a raiz da ETEC, né? De você fazer o ensino médio, mas sempre buscar um curso profissionalizante também. Em paralelo com o ensino clássico, né? E aí se formava, não era obrigatório, tinha pessoas fatalmente que ela escolhia só fazer o ensino médio, porque aí ela ia trabalhar, aí vai muito da onde cada pessoa tem a sua aspiração ou a sua necessidade. Então, quando eu estava terminando o primeiro ensino médio, indo para o segundo ano, abriu a turma do técnico em Química, né? E como a gente tinha essa... primeiro, assim, eu gostava muito de ciências, eu sempre fui curioso, disciplina condensada no fundamental, que nós temos biologia junto com física, com química, e a disciplina, quando ela vai fragmentar para o ensino médio, eu tive a oportunidade de ter sido aluno do professor Darcy, que chamava muito a nossa atenção, né? E aí prestei e entrei na primeira turma de Química do ensino médio. E aí foram 2 anos de curso. Aí quando veio o período do vestibular, tinha outras opções, mas por eu já estar imbuído na questão da química, que a visão do técnico ela é muito mais aprofundada em relação ao ensino médio, e aí me despertou mais ainda que era esse o caminho que eu gostaria de ingressar no ensino superior, né? E depois do ensino técnico, você foi diretamente para a faculdade? Eu entrei direto. Aí qual foi o curso, o seu primeiro curso de nível superior? Isso, aí eu prestei... como eu estava fazendo curso técnico e tinha o TCC, porque tinha que... para concluir o curso técnico, eu tinha que fazer um projeto de conclusão de curso. E mais o ensino médio, então eu tinha aula o dia todo. Eu fiz uma estratégia naquele momento, isso com 17 anos, que eu ia focar na universidade que eu queria, para poder focar os estudos, focar no estilo de prova, e também que a gente tem que lembrar, muitas pessoas nesse período fazem cursinho, vêm de escolas particulares que têm um foco totalmente voltado para vestibular. Então a minha estratégia foi focar na Unesp, que era onde eu queria, porque o Instituto de Química da Unesp ele é conhecido como o melhor Instituto de Química do Brasil. Na Unesp Araraquara, né? Ele faz frente, por exemplo, com dependendo do ano, ele tem a nota mais alta em relação ao Unicamp, tem a USP de Ribeirão Preto também, que é ótima, mas a Unesp Araraquara é muito destacada no ensino de Química. Então eu foquei na prova da VUNESP, no estilo, e foi uma situação que eu fui feliz. Eu consegui entrar direto na universidade pública. No seu primeiro vestibular, você já conseguiu a sua primeira aprovação e daí foi claro seguindo. Que fiz o Enem também, um pouco de praxe. Tinha outras opções, por exemplo, Instituto Federal, que daria para ter pleiteado vaga no SISU, mas eu já tinha o objetivo de ter ingressado na Unesp Araraquara. Aí esse curso da Unesp seria em Química. Química também. Licenciatura em Química. Aí depois você começou a partir para o meio ambiente, depois da licenciatura. Porque a faculdade ela dá uma formação ampla, né? E quando eu estava no segundo ano de graduação, eu comecei a ter disciplinas, fui conhecer a oportunidade, a minha futura orientadora, que ela fez a sua participação numa disciplina que era de História e Filosofia da Ciência. Fala-se um pouco sobre a construção do pensamento humano, sobre um pouco de filosofia. Veja, não tem diretamente a ver com a química dura, mas foi um diferencial, porque nessa disciplina ela traz uma visão mais humana da ciência, né? E aí, naquela oportunidade, ela
era também recém-ingressa como docente na Unesp e ela estava abrindo vagas para iniciação científica à época. E aí eu pleiteei, eu falei, não, me interessa, eu quero conhecer mais, embora tenha mais o foco dado à universidade. Você vai estudar quântica, estrutura das ligações químicas, que a propósito, o que a gente vem do ensino médio é uma mudança cultural muito drástica, né? Porque a universidade é uma outra pegada, né? E aí eu fui lá e abocanhei a oportunidade de estudar. Foi aí a porta de entrada para falar um pouco sobre docência, para falar um pouco, não ainda sobre meio ambiente, foi um assunto um pouco mais pro final da graduação. Mas ali que eu entrei numa das coisas que eu gosto muito de fazer e que eu trouxe também para a questão pública, que é trabalhar com pesquisa. Você, enfim, já acabou de dizer para a gente que é uma diferença muito grande do ensino médio para o ensino superior. Você notou isso também nos seus colegas de turma? Você percebe que o nosso ensino médio brasileiro ele é um pouco defasado em relação à universidade? Ele é defasado. Você também era professor, né? Você deu aula também, né? Sim, em todos os níveis. Eu dei aula do fundamental ao superior. Mas é uma diferença porque o ensino fundamental, acho que não, mas o ensino médio tem uma crise de identidade. A crise de identidade por quê? A educação básica, ela tinha que ter um olhar voltado para a formação cidadã da pessoa. É a pessoa formar-se criticamente, ela ser um cidadão que vai exercer a plenitude da sua cidadania, né? Como? Participação política, melhoramento enquanto ser humano, e as diferentes frentes do conhecimento, elas fazem parte dessa construção. Então, por exemplo, o letramento matemático. Um cidadão, ele precisa saber matemática para ele não ter problema financeiro, para ele ter minimamente uma educação financeira, né? Conhecer as leis tributárias do país e assim por diante. Saber fazer contas básicas, e depois vai servir, claro, como base para, se depois ele for exercer alguma coisa que dependa da matemática, ele vai ter uma proficiência básica. Língua portuguesa, a gente tem que saber, a nossa língua mãe. Uma língua estrangeira é importante, faz parte da cultura e assim por diante. Ciência faz parte para estimular a nossa criatividade, a nossa curiosidade sobre o mundo, né? O que nos faz humanos é ter essa curiosidade, né? É o que nos move, senão a gente fica parado, né? Então tudo isso faz parte, a arte para a nossa expressão. Então todas as frentes do conhecimento são extremamente importantes nesse processo de criação de cidadania. História, porque se a gente não conhece a história, nós vamos repetir erros do passado. E assim, não vou falar de todas, mas que nossos ouvintes, se tiver alguém formado em outra área, não se sinta desprestigiado, né? Todas as áreas do conhecimento são extremamente importantes nesse processo. Então, para mim, qual que é a crise de identidade? É que o ensino médio deixa de se preocupar com essa formação de cidadania. Ele volta para transformar as pessoas em máquinas de passar em vestibular. Então tem exercícios de repetição para você passar na universidade e esquece um pouco dessa formação crítica. E aí o que você percebe quando você entra na universidade? Seja ela qual for. Se o ensino é bom, você percebe uma mudança cultural, porque o professor universitário, ele vai querer que você pense, que você tenha autonomia. E aí você não tem essa bagagem. Onde que você vai buscar? Porque sempre você estava estimulado a resolver exercício, fixar, decorar. Onde que você vai buscar essa cultura? Essa questão que você vai ter que ter autonomia, você vai ter que ser estimulado a ter perguntas. Né? O professor não vai te dar algo pronto na universidade. Você vai ter que ter a ousadia de ir lá estudar nas fontes, ir para a aula preparado porque você vai fazer boas perguntas para ele.
Então, assim, é uma mudança cultural. E a gente percebe que no primeiro ano todo mundo sofre. Seja quem vem numa educação pública até a particular. Teve algum momento assim na sua graduação que você falou assim, não, tá difícil demais, eu vou para outro ramo, ou não? Você sempre foi focado, sempre foi determinado? O primeiro ano de Química, ele é cruel, porque é um momento de divisão de águas ali. A gente tinha uma professora lá de cálculo, que eu acho que todo mundo que passou pelas exatas penou no cálculo diferencial integral, que ela dizia assim, aqui é o teste de fogo. Se você for para se formar numa área de exatas, você vai ter que passar por mim. E a coisa é feia. Você se lembra quantas pessoas tinha no início do curso, quantas pessoas realmente terminaram? Porque tem realmente esse divisor de águas. Muitas pessoas simplesmente desistem, falam, não, isso aqui não é para mim. A minha turma era de 30 pessoas. Salvo engano, eu acho que nós nos formamos em 6. Mas não é que talvez todo mundo tenha abandonado, mas tem gente que fica retida na grade, vai pegando reprovações, mas é bem isso. E aí ela falava, aqui é o teste de fogo. Para vocês irem para as disciplinas específicas da química, vai ter que aplicar o que eu tô falando. Então, não tem escapatória. E aí, o que acontece? Cálculo. A física é uma mudança brutal em relação à física do ensino médio, porque vai começar a aplicar conceitos de cálculo diferencial. A química, logo no primeiro ano, você recebe quântica. Então é uma mudança, assim, eu acho que é o ano mais difícil da universidade, que é onde vai construir bases, né? Geralmente o pessoal também não vem com essa bagagem toda do ensino médio, igual você estava falando, né? Ele começa a se deparar com esse tipo de matérias, com esse tipo de dificuldade, e acaba tendo mesmo essa divisão, né? As pessoas acabam... E os professores falavam, a minha disciplina não é difícil, é que vocês não sabem pensar, vocês não sabem estudar. Então, vocês vão ter que aprender a estudar para depois chegar a construir um pensamento. Depois isso daí vai virar mecânico. Semana passada o Samuel esteve aqui, né? Ele falou sobre a progressão continuada, né? Que infelizmente tem diminuído a qualidade da nossa educação. As pessoas às vezes passam de ano simplesmente pelo fato de elas não faltarem, mas o conhecimento básico mesmo elas acabam não adquirindo, né? É um vão social, porque são várias discussões que a gente poderia fazer, mas entre eles a escola ela tem que ser interessante também. Ela tem que ser ela tem um momento que vai ser complicado, porque aprender dói. Você tem que sentar e ter um estranhamento. Mas há momentos que o ensino tem que ser prazeroso, porque senão é um martírio, né? Existe um momento que a pessoa vai ter que sentar e vai ter que estranhar aquilo lá. Porque é isso que é aprender, né? Se você pega uma coisa que você sabe fazer tudo, você não está aprendendo. Aquilo tem que te desafiar. Mas tem que ter um momento de cativar, de ser interessante, né? E as escolas de Monte Alto, eu vejo muitos projetos legais. A educação de Monte Alto, ela é boa, assim. Eu não estou dizendo sobre a gente, mas a gente vê que faltam-se muitas coisas. Faltam-se muitas coisas no... escolas que não tem internet, não tem computador, não tem brinquedos, não tem um laboratório e é só aquilo, aquela monotonia, todo dia aquela mesma coisa. Então o ensino não se torna prazeroso, né? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já com mais do Fabinho aqui.
Nova Cultura. FM. A Decra faz vistoria em automóveis, motos e caminhões. Vistoria com identificação veicular, vistoria cautelar com verificação de estrutura e pintura, vistoria para financiamento, seguro e vistoria para regularização de documentos. Então, não esqueça, na hora de comprar ou trocar seu veículo, exija o selo Decra Vistorias, atendendo também em Jaboticabal, Bebedouro e Barretos. Decra Vistorias, em Monte Alto, Rua Benjamin Constant, 690. WhatsApp 16 99450 0465. Fale com Paulinho. Decra Vistorias. De segunda a sexta, na Hora da Notícia, segunda edição, as principais ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista, direto de Araraquara. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184. A nossa cidade tem amor e amizade. Tem gente que trabalha e você pode confiar. Em JW Contabilidade, tradição e confiança para a empresa prosperar. JW Contabilidade, o melhor resultado você vai encontrar. JW Contabilidade, um escritório com transparência e credibilidade. Assessoria contábil para empresa, comércio e indústria, pessoa física e produtor rural. JW Contabilidade, o nosso trabalho é por você. JW Contabilidade, Dr. Raul, 1196. Telefone 16 3242 1351, Monte Alto. JW Contabilidade, comemore bons resultados com a gente. jwcontabilidade.com.br. JW Contabilidade. Nova Cultura FM. De Monte Alto para toda a região. Estamos de volta aqui com o Fabinho, tá? Nos ensinando muito, trazendo bastante conhecimento, um pouco da sua história. Fábio, a gente falou muito sobre a química. E quando o meio ambiente entrou na sua vida? Então, claro que o meio ambiente ele vem diluído nas disciplinas da graduação. Então, quando a gente fala de energia é termodinâmica, é cinética. O que seria a energia termodinâmica para os nossos ouvintes entenderem? Termodinâmica é energia transmitida na forma de calor. Então, a gente tem uma disciplina na faculdade de Química só para estudar as transferências de calor. Cinética, como que acontece a velocidade dos processos químicos. E por aí vai. Então, o meio ambiente está na bioquímica por causa dos processos dos seres vivos, está na biologia celular, que a gente tem uma disciplina sobre isso. Então, ele está diluído. Não tem uma disciplina e nem é isso que a gente defende também. Quando a gente olha para educação ambiental, antes de falar como que chegou ao meio ambiente, educação ambiental a gente não acredita que ela tenha que ser disciplinarizada. Porque quem que vai dar conta de falar dentro de uma cadeira, de uma disciplina, sobre toda a complexidade que o meio ambiente é? Meio ambiente é geografia, porque tem a ver com território, com ordenamento territorial, tem a ver com física por causa das transformações físicas, química, mas inclusive tem a ver com dimensões humanas, tem a ver com política. Quais as decisões que a gente toma e que impactam o meio ambiente? A gente está vendo as movimentações aí da lei sobre o licenciamento, sobre todo esse movimento que está acontecendo no país, sobre explorar petróleo na foz do Amazonas. Então, é política, é economia, porque a nossa matriz econômica mundial ela impacta o meio ambiente. A natureza é uma moeda de troca nesse processo todo. Olha, eu quero aumentar meu lucro, eu vou devastar essa área, eu vou pôr gado. Então é economia também. É sociedade, é sociologia, porque tem a ver com o movimento social, como que a sociedade está pensando. Então, meio ambiente é quase tudo. Todo mundo tem algo para contribuir. Então, o meio ambiente é uma coisa que tem que ser diluída mesmo, tem que ser transversal. Então, nesse ponto, foi muito bom que a formação foi assim. Não tinha uma disciplina de química verde. Ela estava
diluída nas componentes curriculares. Só que tem um momento que eu sempre... Assim, um objetivo muito grande da minha carreira é a docência superior. Eu sempre... porque eu vi aquilo, eu gosto da pesquisa, gosto de ensinar, também gosto de aprender, sou curioso. Então, para chegar nesse objetivo, a gente tem que fazer o mestrado e o doutorado, né? Tem que passar pelo ciclo completo da formação para se formar como pesquisador. Então, eu estava fazendo uma pesquisa em nível de iniciação científica sobre sabedoria popular. Que a gente tinha inclusive foi financiado pela FAPESP essa pesquisa. O nosso interesse era saber qual que é a ciência do povo, o que o povo tem de esse conhecimento oral sobre plantas, sobre medicina natural, sobre agricultura. Então foi uma pesquisa de iniciação científica que foi o meu primeiro grande estágio de pesquisa. E aí, depois isso foi até publicado como livro, né? Eu publiquei um livro sobre o assunto, sobre a sabedoria popular. E trouxe bastante inquietações, né, para a gente seguir na questão de pesquisa. E aí, quando eu concluí a graduação, eu fiquei 6 meses pensando e comecei a trabalhar como docente no antigo Deodoro, né, que agora está desmanchando. A antiga Escola do Comércio, que o Claudinho Bovério era o proprietário ali, e surgiu a oportunidade, eu comecei a lecionar, e por esse um semestre eu apenas lecionei, né? Não estava com um vínculo como mestrando. E aí comecei a estudar para o mestrado, e aí a gente precisa formular uma questão de pesquisa. Aí minha orientadora disse: olha, a sua pesquisa tem várias questões interessantes sobre a sabedoria popular, e aparece bastante a questão ambiental. Embora você nunca tenha tido um trabalho específico sobre a área ambiental, que tal a gente fazer um mestrado sobre educação ambiental? A gente pode, caso você passe, eu acho que é uma oportunidade interessante, né? Aí eu senti que seria legal, passei nas provas, construí o projeto, ela me aceitou depois como orientadora no mestrado, e a gente mudou um pouco a sabedoria popular, mas agora interessado em outro aspecto. O que leva as pessoas a plantarem árvores? Qual foi a resposta dessa pergunta? Tem algumas coisas intrínsecas, assim, a gente não vai chegar numa resposta, assim, numa bala de prata, é isso. Mas tem alguns indícios interessantes. As pessoas trazem muito da experiência que elas têm, daquilo que elas acumularam durante a vida. Então, teve um grupo bem expressivo das pessoas que eu entrevistei, que elas eram pessoas que moraram no sítio, que foram agricultoras ou tiveram uma situação dessa, e elas replicam essa experiência de lidar com plantas na cidade, na silvicultura. Depois, né, a gente vai ver que o lidar com árvores na cidade silvicultura. Isso chama silvicultura. Que as pessoas vêm e replicam essa experiência que elas tiveram de lidar com a agricultura no trato com as árvores. Mas também tem isso das pessoas mais experientes, né? Tem muitos jovens que se engajam no tema, que tem uma utopia de melhorar o mundo. Então, vamos melhorar o ambiente onde que a gente vive. Nós estamos aí com um problema de mudança climática, vamos estimular a plantio de árvores, vamos melhorar o local onde que a gente vive. É um conceito que a gente chama de pertencimento. Você acha que esse conceito deveria ser mais aplicado, por exemplo, no ensino fundamental e ensino médio, para que as pessoas saíssem com essa consciência? Com certeza. A educação ambiental na base, ela é muito importante, porque as pessoas
E não é uma educação ambiental que as pessoas têm que decorar conceito. Vai lá, vamos decorar o ciclo do carbono. É importante isso para a gente entender o fenômeno, mas tem que ter dimensões para a pessoa aplicar aquilo. E é um pouco isso que depois a gente transformou já na administração pública, uma das pastas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que é a educação ambiental. Então a gente nunca eu, né? Sempre a equipe, né? Nunca é uma pessoa só. Eu estando secretário, agora como diretor de educação ambiental, sempre tem uma equipe envolvida nesse processo. Então a gente teve uma preocupação inicial de estruturar o que é a educação ambiental no município. Então cria-se ônibus para levar as pessoas para visitar os espaços, cria incentivos para particulares criarem reservas para receber pessoas para fazer trilha, para fazer passeios turísticos, passeios educativos, cria livro para sintetizar as informações sobre o município, cria centro de educação ambiental, que hoje nós temos para receber a população, a comunidade. E depois, num segundo momento, criamos a Escola da Natureza, que é isso. Essa preocupação da educação ambiental não para decorar processos, mas as pessoas vêm e enxergam os problemas ambientais do município. No fim do processo, vão ter um projeto de intervenção, onde elas vão aplicar aquilo. Então, vou citar exemplo, que é o que está mais pronto para a gente poder citar, né? Nós tivemos a Escola da Natureza em duas escolas no primeiro módulo de aplicação. Escola Juventina Pena Campos e o Nelly Badur Cano. Uma escola municipal, uma escola estadual. Na escola juventina, por exemplo, está nascendo uma composteira, está nascendo reaproveitamento de água, de chuva, está nascendo horta comunitária. Então, assim, exemplo prático. Qual que é o problema? Tem uma questão ali de reaproveitar resíduos, que os resíduos acabam indo para as áreas verdes e tudo mais. Como que a gente vai resolver o problema? Vamos transformar o problema numa solução. Vamos engajar a comunidade para trazer o resíduo, para a gente compostar, transformar em adubo. Vamos fazer uma horta comunitária para depois todo mundo dividir o alimento agroecológico. Então, é um pouco esse o espírito que a educação ambiental precisa ter. É um espírito menos de decorar, mais de transformar. É isso aí, Fabinho aqui passando bastante conhecimento. O WhatsApp daqui da Nova Cultura é o 3242-1258. Mande perguntas, questionamentos, que ele vai responder já no próximo bloco. Nova Cultura FM. Conheça o WhatsApp de ofertas Ikegami. Todos os dias, ofertas na palma da sua mão. Fique por dentro de todas as novidades do Ikegami Supermercados. Salve o número 17996581894. Envie uma mensagem e receba tudo em primeira mão. 17996581894. Viu como é fácil? Ikegami Supermercados. Feito pra família, feito pra você. Se o seu problema é parafusos, vá a Eletropolo. Na Eletropolo, a Casa dos Parafusos, você encontra mais de 10 mil itens de parafusos e porcas. Parafusos francês, parafuso com sextavado interno e externo, parafusos especiais para móveis, indústria, linha automobilística e para o setor agrícola. Parafusos em aço, latão e inox de diversas faixas e resistência mecânica. Eletropolo, a Casa dos Parafusos. Rua Luiz Sestari, esquina com a Jeremias de Paula Eduardo, ao lado do Hospital Unimed. Falei da Eletropolo. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Comprando na Radial Pneus, além de contar com serviço de qualidade, bom atendimento e ótimos profissionais, você ainda irá concorrer até o final do ano a dezenas de vale-compras de até R$5.000 cada, 7 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Não fique esperando seu carro quebrar. Corra para a Radial Pneus. Radial Pneus não vende só pneus. Radial Pneus, Rua Sica 297, 3242-1444. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos, viu? Vem pra Ótica Ocular.
você merece. Qualidade sobe, o preço desce. Julho da Visão. Descontos de até 30% em armações selecionadas. Várias grifes para você conferir. Mês de julho com condições que você nunca viu. Pague em até 10 vezes sem juros e ainda ganhe um brinde especial nas compras acima de R$200. Seu novo óculos te espera na Ótica Oculares, no Nhô do Livramento, 1815, em frente ao Banco Bradesco. Telefone 3242-6075. Ótica Oculares, a escolha certa para a sua visão. Ótica Oculares. Nova Cultura. Você sintoniza em FM 90.1. Estamos de volta aqui na Nova Cultura, com o Dr. Fábio aqui trazendo muito conhecimento, contando sua história aqui. Fábio, e quando foi o link? Você saiu da docência, saiu das pesquisas e foi para o setor público. Como que foi essa experiência de ser secretário de Meio Ambiente aqui na cidade e hoje diretor? Então, foi uma história curiosa porque eu terminei o mestrado, defendi, no mês seguinte eu ingressei no doutorado. A pesquisa se prolongou, aí teve a data da defesa, tem toda uma formalidade para ter a defesa pública. Eu me lembro que aí eu já tinha prestado a prova do doutoramento, porque, como eu disse, era o meu objetivo, né? De fazer uma carreira de docência no ensino superior. E nisso, já tendo passado pelo fundamental, pelo ensino médio como professor, fui professor na ETEC Alcides, depois eu fui para Taquaritinga de novo, não mais como aluno, fui como docente lá no curso técnico em Química, mas não efetivo, eu estava como seletista, fui temporário. E aí eu fui pro doutorado, defendi em fevereiro, março eu ingressei no doutorado. E o doutorado são 4 anos normalmente, isso era 2019, ano pré-pandêmico ainda. Depois teve toda a mudança, nem passava pela nossa cabeça tudo que ia acontecer, né? E fiz 1 ano com todas as disciplinas, chegou 2020, de novo eu estava concluindo as disciplinas, e naquele momento uma questão bem legal, né? Porque aí eu já estava totalmente imbuído nas questões ambientais. Fiz o mestrado na área, o meu trabalho de doutorado inicial era pensado para a gente estudar a recuperação de áreas degradadas. E estava, inclusive, previsto ali naquele momento. A gente se lembra que 2020 foi o ano do início da pandemia, né? Sim, um ano complicadíssimo. Inclusive, né? Tem uma história bem triste, assim, que eu vou contar daqui a pouco, mas estava discutindo de a gente fazer uma imersão na fazenda do Sebastião Salgado, que nos deixou esse ano, né? Grande fotógrafo Sebastião Salgado, que ele recuperou toda uma área da fazenda Bulcão, lá em Minas Gerais, que foi degradada pela Vale do Rio Doce, né? E ele fez toda uma recuperação e transformou a área em RPPN. Uma inspiração que depois a gente trouxe para Monte Alto. E naquele momento eu estava na Unicamp, que eu fiz o mestrado e o doutorado lá, e no dia que foi decretado o lockdown na Unicamp eu estava lá. Foi a primeira instituição do Brasil onde ninguém discutia essa questão, não tinha uso de máscara, não tinha nada. Eu estava em Campinas e uma professora do Instituto de Química, ela esteve na Itália em contato com pessoas que estavam com Covid, e ela chegou e começou a ter síndrome gripal aqui. E aí nós estávamos normalmente, estava tendo aula do doutorado, depois os estágios que a gente tem que cumprir lá. Aí chegou a notícia, é para todo mundo encerrar, o que está fazendo pode concluir, mas todo mundo para casa porque o reitor decretou lockdown. O que está acontecendo? Não, é porque parece que está tendo uma gripe que veio lá da Itália, não sei o quê.
E aí, fui... o que eu vou fazer agora, né? Preciso voltar para Monte Alto. Isso era 3, 4 horas da tarde. O ônibus para Monte Alto era 8h30. Então eu tinha que ir para a rodoviária e aguardar. E, para quem não conhece, o campus da Unicamp é uma cidade, né? É uma coisa monstruosa de grande, né? E sempre lotado de pessoas de diferentes lugares, de diferentes institutos. E aquilo ficou deserto, só tinha eu lá. E eu fiquei aguardando até o horário, aí eu vim para Monte Alto e depois foi a última vez em anos que depois todo mundo teve que ficar em casa. E aí aconteceu que veio o período de eleição municipal, estava naquela questão de pré-candidaturas e meu interesse sempre foi que Monte Alto tivesse um desenvolvimento, né? Nunca me passava pela cabeça de assumir a gestão pública, não me passava pela cabeça, mas minimamente eu procurava os candidatos e falava, olha, se você ganhar, tenta implementar isso, é algo interessante, arborização, vamos pensar na questão ambiental, na educação ambiental, tudo mais. E aí, através do Marcos Manzotti, que hoje está vereador pelo 2º mandato, ele falou, que legal, eu gostei do seu projeto, você não quer conversar com a Maria Helena? Eu fechei com ela na época da pré-candidatura. Falei, não tem problema, vamos conversar. E aí estive com a Maria, né, na época, e expus as minhas ideias. Acabou que ela gostou do que eu tinha proposto. Ela veio a vencer a eleição e me convidou para assumir a secretaria, né? E aí foi uma mudança porque eu era bolsista de pesquisa, eu paralisei a minha pesquisa para poder assumir a secretaria, né? O que acabou dando tudo certo porque com o lockdown, com todos os efeitos da pandemia, eu consegui concluir o doutorado em paralelo, né? E trazer muitas coisas que a gente discute no ambiente acadêmico para dentro da administração pública. Para você como secretário na época, qual que foi o maior desafio enfrentado aqui na nossa cidade? O desafio e foi assim, enfrentado nunca sozinho, né? Teve uma pessoa que foi muito importante porque a gente precisou estruturar uma secretaria, né? Praticamente havia o secretário, né? Isso assim não venho para criticar. Todo mundo que passou anteriormente ele teve um papel importante. Inclusive o município tinha destaque no município Verde Azul. Tem muitas questões importantes. Não é um trabalho do zero, né? Mas ele foi muito autoral porque a gente teve que colocar a nossa cara. E aí comecei uma parceria que foi muito bacana com a Eliane Camilo. Ela foi uma pessoa muito importante nesse período, porque ela era uma grande conhecedora da máquina pública, da estrutura burocrática, e aí eu vim com esse frescor de trazer ideias, novidades, vontade, né? E colocar questões que a academia e a política baseada em evidências, né? Então vamos fazer um diagnóstico, como que está? Como que está em termos de arborização? Vamos fazer um estudo de mapa de calor para ver as áreas que são mais deficitárias de árvores, que aí a gente planeja. Como que está a educação ambiental? O que a gente precisa? Então, vamos criar um ônibus, vamos fazer isso, aquilo, e buscando parcerias. Porque um grande desafio, e isso não é um assunto áspero em qualquer lugar, é orçamentário. Porque se a gente pensar que praticamente metade do orçamento ele vai para o funcionarismo, para movimentar a máquina, 25% tem que ir obrigatoriamente para educação. Que bom, porque tem que ter um investimento da base. 15%, mas o município paga 25%, 23%. Sobra muito pouco.
para as outras pastas, né? 2023 é a questão da saúde, né? Isso, da saúde. E o que nós temos é que a prefeitura já entra praticamente precisando arrecadar, né, quando fixa a despesa. Não sobra muita margem, é um assunto espinhoso para qualquer localidade. E o que tem de despesa fixada no meio ambiente praticamente vai toda para resíduos. Então o que sobra para a gente fazer educação ambiental? O que sobra para a gente fazer plantio de árvores? Ainda bem que Monte Alto sai na frente em relação a muitas localidades, graças a termos um saneamento bom. Tem locais que se joga esgoto in natura, que falta água. Então, um assunto áspero é você não ter financiamento para aquilo que você precisa fazer. Então, é onde a gente foi desafiado a fazer coisas com criatividade. Então, vamos buscar parceria. Vamos... E aí você precisa chegar nos locais e muitas vezes a pessoa não acredita. E prefeitura, por que eu vou me envolver? Porque tem uma noção que a prefeitura é enrolada, que teve desmandos no passado e as pessoas não querem. Por que eu vou me envolver com isso? Então é um trabalho de credibilidade que você precisa ir construindo. Um exemplo clássico é a Unesp de Jaboticabal. Quando a gente chegou lá para conversar com a professora Tereza, eu já tive experiência ruim no passado com prefeitura, tanto de Jaboticabal quanto de Monte Alto, não vou querer me envolver. E aí você vai e mostra, mas vamos lá, o que aconteceu, vamos fazer diferente. Eu também sou um acadêmico, eu também venho do comungo do seu pensamento, vamos. E aí essa parceria, por exemplo, viabilizou nosso livro de educação ambiental, tantos outros projetos. Temos aí umas imagens de alguns projetos, aí você vai falando pra gente sobre o que são. Temos aí algumas imagens, aí acho que é a questão da... Aí a cooperativa, né, que nós tivemos um segundo caminhão. E depois a gente entra nesse assunto. Vamos entrar porque o município... daqui a pouco então eu retomo, já que a gente vai ter um plantio de árvores numa área que a gente vai criar como um jardim botânico, Bosque da Saudade. Foi um dia de finados que a gente homenageou as pessoas plantando árvores, né? A Praça do Peixe. Aí um amplo trabalho de educação ambiental que a gente tinha um curso junto com a Unicamp, mapeamento da Serra do Jaboticabal para a gente fazer ações. Aí o Centro de Educação Ambiental, quando ele estava para ser inaugurado, né? A Brigada é um tema que eu gosto muito, porque a gente estruturou, demos curso, caminhão, e o resultado está aí também com estação meteorológica. Monte Alto zerou queimadas. Hoje a gente discute queimada em Monte Alto. Tem o foco, apaga-se rapidamente. Ônibus que eu disse, né? Ônibus de educação ambiental. A RPPN do Sítio dos Eucaliptos. Lá, mais de 3.000 crianças nós já levamos para fazer o trabalho de educação ambiental. O livro. E aí volta. Temos aqui outros projetos também, como as Mulheres Plantadoras, programa de pagamento de serviços ambientais, enfim, temos aqui a Cesta Verde. Sim. Teve muitos outros projetos aqui que o Fábio desenvolveu juntamente com a sua equipe de Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai para mais um intervalo, mais um não, né? O nosso último intervalo. A gente volta no próximo bloco para encerrar esse bate-papo, tá muito interessante e muito produtivo. 90.1 do jeito que você gosta. Seu bebê merece o melhor e você encontra na Certeza Baby produtos pensando com carinho para cada fase do seu filho, desde o recém-nascido até o juvenil. Vá conhecer muita variedade e se surpreender com os preços. Cobertor 100% algodão para bebê apenas R$ 71,90. Cortina de vol dupla para quarto infantil por apenas R$ 89,90. Kit berço sublimado com 13 peças por apenas R$ 199,90. Pagamento facilitado no crediário ou cartão em até 6 vezes. Certeza Baby, o mundo encantado da mamãe e do bebê feliz, na Rua Nhonhô Livramento, 1600, no centro de Monte Alto. Certeza Baby, você vê a diferença.
pra cuidar de você. Ano após ano da empresa e da família, Unimed é o plano. É saúde de qualidade, 24 horas todo dia em todo o Brasil. Laboratórios, hospitais, os melhores médicos profissionais. Unimed Monte Alto, cuidar de você, esse é o plano. Ligue e faça seu plano, 3244-3038. Unimed Monte Alto. Diretor técnico, Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850. A Vidraçaria Monte Alto faz da sua ideia um projeto e do seu projeto uma realização, trabalhando com esquadrias de alumínio, além de box, vidros temperados e espelhos. Vidraçaria Monte Alto tem profissionais altamente qualificados para atender seus clientes. Vidraçaria Monte Alto, a qualidade e confiança que você merece. Avenida Pedro Vital, 716. Telefone 3241-3402. E WhatsApp 997129217. Ao lado da Marcenaria Monte Alto. No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Nova Cultura, FM 90.1. Estamos de volta. Fábio, a gente falou muito do seu passado, do seu presente e pro futuro da cidade. Parece que vai vir um plantio de cacau aqui para Monte Alto também. Então, eu só, assim, a gente seguindo a nossa linha do raciocínio, a gente hoje chega numa situação e que isso tem a ver com o cacau, né? Vamos contextualizar. Que ao longo desse período a gente vê que a gente pôde fazer um bom trabalho e segue fazendo, dado alguns reconhecimentos que o município recebeu a partir disso. Então a gente também é feliz em poder dizer que fizemos pela agricultura. Quando a gente fala de cesta verde, de poder escoar produtos in natura, direto do produtor para pessoas em situação de vulnerabilidade, isso é uma política incrível, né? Você poder comprar produtos in natura e levar nutrição para as pessoas. Pagamento por serviços ambientais, todo esse trabalho feito também pelo Billy, que é bom a gente frisar, nosso diretor de agricultura, faz um grande trabalho nas áreas rurais. A gente chegou a ser premiado no Município Agro, o ranking que premia a agricultura em nível de estado por 3 vezes consecutivas. Então, no primeiro ano, nós viabilizamos o Centro de Educação Ambiental com o recurso. No segundo ano, criamos um programa que é inovador. A gente foi buscar precedente em outros municípios. Eu, particularmente, não encontrei, que é de fazer câmeras rurais, que nós batizamos de muralha caipira, de fazer uma estrutura de monitoramento para coibir crimes em pontos de saída da cidade. E o terceiro ano, nós vamos introduzir o cacau, o plantio de cacau no nosso município. Ou seja, nós temos alguns produtores interessados, o convênio já foi assinado pela prefeita e nós vamos subsidiar o plantio de mudas de cacau. Então, daqui uns 4, 5 anos, que é o período de maturação do cacau, nós já vamos conseguir produzir essa commodity na nossa cidade. E depois buscar uma indústria, né, uma produção artesanal, por que não, para agregar o valor, né, ao produto. Então é um trabalho que a gente faz em parceria com a Casa da Agricultura, com o Ademar, com a Fabiana, com a Aline, toda a equipe ali. E aí nós vamos para o meio ambiente, que dado toda essa gama de políticas que a gente executa, chegamos a ter o 2º lugar no município Verde Azul. Tô com toda a nossa equipe.
tem o reconhecimento das Nações Unidas no âmbito do Cidade Árvore do Mundo por 3 anos. Aí a gente vai em relação ao IEGM, que é o Índice de Gestão, que o Tribunal de Contas faz a pontuação dos municípios, a maior nota está no meio ambiente, é um B+. Aí a gente vai para olhar o mesmo parâmetro que a Bandeirantes usa para bonificar os municípios e criar o prêmio Cidades Excelentes, que é o IGMA. Monte Alto está com o segundo indicador em sustentabilidade do Brasil. Não era assim há 4 anos, foi uma melhoria do desempenho dado esse trabalho que a gente vem executando. E tem hoje selo de sustentabilidade da Caixa, o selo Cristal. Então, assim, são indicadores, são indícios que a gente vê que o trabalho vem sendo executado, né? E em termos de futuro, a gente tem vários projetos também. Ontem, por exemplo, estivemos reunidos com um pessoal que representa um grupo alemão, onde a gente pretende viabilizar uma usina de biogás para tratamento de resíduos. Tudo isso porque nessa gama de mais de 3 mil municípios do Brasil, eles enxergaram Monte Alto por causa da sua credibilidade. Então, é algo que a gente fala que a gente pode atrair um investimento na ordem de 100 milhões de euros. E que a gente tem corpo técnico e tem condições de pleitear. Bacana demais. Monte Alto está caminhando para passos largos, aí um futuro brilhante. Voltando um pouquinho no passado. Antigamente a brigada de incêndio ela não era tão bem estruturada como é hoje. Você parece que lutou para que isso acontecesse, né? Um grande avanço, assim, sem, de novo, demérito a ninguém. Mas a gente teve, de novo, porque falo tanto de política baseada em evidências. A gente olha a brigada. O que a brigada faz? O trabalho exercido pela brigada, ele é essencialmente ambiental. Ele vai fazer tratamento de incêndios em vegetação, faz um trabalho social com resgate a animais, principalmente animais silvestres, faz todo o trabalho social, né? E a gente olhou as estatísticas. 90% era de trabalhos ligados ao meio ambiente. Então, quando eu estava secretário, estava numa situação que a brigada precisava ter um caminho, precisava crescer aquilo lá. E eu pedi, falei, eu acho que tem todo sentido a brigada estar no meio ambiente, não na segurança pública, porque a expertise que ela tem, o atendimento que ela presta é ambiental. E eu acho que a gente precisa ir além. Esse que foi o grande ganho, e também eu divido os méritos com o Goulart, que foi a gente ter sentado e falado, é uma provocação que eu fiz à época, eu não quero chegar com o fogo alastrado, eu quero prevenir, eu quero que o fogo ainda esteja pequeno ou que nem exista. Então o que nós vamos fazer? Eu quero trabalhar prevenção de fogo, porque nós tínhamos um precedente para isso. Quem tem uma memória melhor vai se lembrar que em 2019 a Serra do Barreiro queimou. E a cidade ficou inteira cinza. Nós tivemos uma grande mobilização à época, por exemplo, do Samuel Maria, para levar alimentos, né, para arrecadar alimentos junto aos varejões, supermercados, para levar para os animais conseguirem encontrar alimento à época. Então, provoquei. O que nós vamos fazer? Eu não quero fogo. E aí nós construímos a política de aceros. Essa política sai em 2021, nós ainda sofremos, que a gente estava estruturando. Nós tivemos 19 focos de incêndio grandes. 19 focos pelo satélite do INPE. Hoje nós temos 0. É uma grande evolução, uma grande mudança. Né? Pois é, e tudo isso desperta interesse inclusive da IPTV, né? No dia 5 de junho nós vamos lembrar que foi o segundo jornal que a IPTV fez fora dos seus estúdios. O primeiro foi na AgriShow. Então, ou seja, Monte Alto foi colocado num pé de igualdade com a maior feira do agro, talvez do mundo.
Então, assim, é um motivo que a gente tem que se orgulhar dessa visibilidade que foi dada para a nossa cidade. Fábio, uma última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso papo, que está excelente, mas nós temos um tempo. Que conselho você daria para quem quer fazer a diferença aqui na nossa cidade, seja na política ou no meio ambiente, enfim, para que a cidade de alguma maneira possa evoluir assim como você está trabalhando muito para que ela aconteça? Primeiro a gente tem que conhecer para depois melhorar. Eu acho que esse foi um grande ensinamento que eu também aprendi com isso, porque quando a gente conhece algo, a gente preserva, a gente melhora. Então, falar de meio ambiente, se a gente não tiver conhecimento sobre a nossa cidade, sobre o nosso território, sobre os atributos ambientais, então, assim, eu acho que um ponto de chave de virada foi o livro. Que a gente conhece a nossa agricultura, reconhece os nossos atributos ambientais e a gente planeja. Então, se a gente quer fazer a diferença na nossa vida, na nossa cidade, a gente tem que conhecer sobre ela. Cada um na sua linha de formação, na sua atuação. Então, você quer fazer a diferença enquanto agente político, tem que conhecer a história, a cultura, a nossa sociedade, todas as questões que dizem respeito ao nosso território, porque aí você vai ter uma atuação mais assertiva. Fábio, se as pessoas quiserem encontrar você, quais são suas redes sociais, caso você queira compartilhar? Eu uso o meu nome por extenso inteiro, Fábio Gabriel Nasce Bem. No Instagram eu coloco underline entre os nomes, né? E também estou aqui ao lado da Rádio Cultura, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, aqui na Casa da Agricultura, junto com a nossa equipe, né? Com o secretário Luiz Fernando, com toda a equipe da Secretaria. Se um cidadão quiser conhecer a Casa da Agricultura, é só chegar lá, como é que funciona? Isso, aí vai lá e pode pedir para conversar conosco, nós vamos ter o prazer de receber, fazer uma explanação, levar para o Centro de Educação Ambiental, que é ali mesmo, e conversar sobre a nossa cidade. Então é isso. Fábio, quero te agradecer, muito obrigado por essa companhia, por esse bate-papo, por esses ensinamentos, por transmitir todo esse conhecimento para nós que nos... Sou eu que agradeço pelo convite e estou sempre às ordens. Então, estamos encerrando aqui mais um Fala Monte Alto com o Dr. Fábio. Um forte abraço a todos e na quinta-feira estaremos de volta às 13 horas. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura.